Amém, meus irmãos? Paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar um assento em nome de Jesus. Que culto maravilhoso. Como é bom nós podermos sentirmos a presença do Senhor. Eu costumo dizer que o nosso Deus não é um Deus de multidão. Deus, ele não depende de multidão para operar milagre. A palavra do Senhor fala: onde há um ou dois reunidos, ali o Senhor se faz presente. Eu creio que teve irmãos que queriam estar aqui nessa noite, né? Mas prove ao Senhor, né, que eles não estivessem. Alguns estiveram trabalhando, outros, eu creio que não vieram porque não deu para eles estarem aqui. Mas Deus se alegra das nossas vidas que estamos aqui nessa noite para poder louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Deus, ele se alegra quando nós se esforçamos para vir para a casa do Senhor, para poder adorar o nome do Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por cada um de nós. Estamos aí, né, na reta final de mais um ano. Hoje é dia 21 de dezembro, e se nós fizermos uma retrospectiva de janeiro até o dia de hoje, nós vamos perceber o quanto Deus, ele tem sido bom para conosco. Amém, igreja? O quanto Deus, ele tem demonstrado sua bondade para conosco a cada dia. Ele tem mostrado sua fidelidade para conosco. A nossa vida na presença do Senhor é uma vida que passa por adversidade. Nós passamos por momentos, às vezes nós estamos no alto, às vezes nós estamos no baixo, né? Mas nenhum desses momentos o Senhor nos abandona. O Senhor está conosco em todos os momentos. E essa é a prova que o Senhor está conosco, de você estar aqui nessa noite, para poder agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Eu sou muito grato a Deus, porque hoje eu tenho a minha família no altar do Senhor. Eu tenho uma esposa que está no altar do Senhor, eu tenho filhos que estão na presença do Senhor. E eu glorifico ao Senhor, que hoje eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E a minha vida, irmão, não é um mar de rosa. Nós também passamos por momentos difíceis em todas as esferas da nossa vida, financeiramente, na área da saúde. Mas o tempo que você fica na presença do Senhor, você cria um amadurecimento. E quando você cria um amadurecimento na presença do Senhor, você consegue passar por certas dificuldades, porque você sabe que a tua força não está em você, mas a nossa força, ela vem do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar com a igreja do Senhor, vou ser bem breve, uma palavra que se encontra lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 12. A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele diz o seguinte, versículo 11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Irmãos, essa carta, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses com um propósito de, independente das circunstâncias que a igreja de Filipos estivesse passando, eles se alegrassem no Senhor. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava na prisão. Agora você imagina um homem que estava na prisão, no cárcere, ainda enviar uma carta para uma igreja
motivando aquela igreja, independente das circunstâncias, se alegrar no Senhor. O apóstolo Paulo estava querendo ensinar para aquela igreja que a nossa motivação não tem que estar nas coisas dessa terra, que a nossa motivação tem que estar no Senhor. E o apóstolo Paulo é um homem que nós vemos que ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que a Bíblia fala que ele sofreu prisões, foi um homem que sofreu naufrágios, foi um homem que muitas das vezes, irmãos, passou fome, passou necessidade, e agora ele está escrevendo aos Filipenses que a nossa motivação, que a nossa alegria de servir a Cristo não pode estar somente nas coisas terrenas, que independente das circunstâncias que nós estivermos vivendo, nós temos que nos alegrar no Senhor, porque a nossa alegria, a nossa felicidade não pode estar motivada nas coisas dessa terra. A gente, quando recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós começamos a trilhar uma caminhada com um objetivo. Qual o objetivo que nós temos aqui? É de um dia encontrar com o Senhor na glória, não é isso? O nosso objetivo, o nosso propósito. Mas nós sabemos que no meio da nossa caminhada nós somos surpreendidos com várias coisas que acontecem. É um desemprego, é um problema no casamento, é um problema na área da saúde. Acontece várias coisas tentando nos desmotivar, tentando nos parar e fazer com que nós não caminhamos mais. E muitas das vezes isso acontece. Nós percebemos que as pessoas às vezes recebem a Cristo e começam caminhando muito bem, mas daqui a pouco, quando começam a vir as adversidades, começam a vir as aflições, aquelas pessoas rapidamente elas negam a fé. Elas não querem saber mais de Jesus, porque acham que Jesus não está velando por elas, Jesus não está olhando por elas. Mas também nós temos pessoas também que vivem uma vida de prosperidade, que alcançam um nível de prosperidade muito bom e acabam se afastando do Senhor Jesus, porque pessoas que não souberam lidar com a prosperidade. E o apóstolo Paulo, ele fala nesse texto, que ele fala que eu aprendi a ter abundância, também eu aprendi a padecer necessidade. E nós, como cristãos, nós temos que saber viver as circunstâncias da vida que nos acontece. A nossa fé não pode estar baseada em bem materiais, mas a nossa fé tem que estar baseada no Senhor, né? O salmista fala que o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, meu socorro bem presente em meio à angústia. Todos nós vamos passar por momentos difíceis. A Bíblia fala de Jó, um homem que era temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que era justo, mas nem por isso ele deixou de ser provado. E a Bíblia fala que em nenhum momento aquele homem ele murmurou ao Senhor. A Bíblia fala que em meia dor, em meia tribulação, Jó ele adorou o Senhor. E essa passagem ela falou muito ao meu coração, como que eu tenho me posicionado diante das lutas, diante das adversidades que tem se levantado na minha casa, no meu lar, na minha família. E muitas das vezes, irmão, nós murmuramos por tão pouco. Nós murmuramos por tão pouco, coisas tão pequeninas. E quando nós abrimos nossa boca para murmurar, nós estamos falando que Deus ele não está fazendo certo, que Deus está fazendo as coisas todas erradas.
E essa palavra fala que o apóstolo Paulo, um homem que sofreu prisões, um homem que sofreu naufrágio, um homem que deu a sua vida por Cristo, ele fala essa palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E essa palavra é para nós no dia de hoje. Nós podemos sim, irmão, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sabe por que muitas das vezes nós, quando se deparamos com as adversidades, nós deixamos a incredulidade entrar no nosso coração? Porque às vezes nós estamos afastados de Deus, nós estamos tão preocupados com as coisas terrenas, buscando para nós, buscando para nossa casa, querendo fazer coisas, querendo mudar de vida, e a gente vai acabando se afastando do Senhor. E quando as coisas começam a acontecer, nós duvidamos do Senhor. O que vai fazer a gente triunfar, o que vai fazer a gente vencer, vai ser a nossa intimidade com Deus, vai ser o nosso relacionamento com o Senhor, vai ser uma busca constante, uma busca diária com o nosso Pai. E quando as lutas se levantarem contra nós, quando a tempestade se levantar contra nós, a nossa vida vai estar alicerçada no Senhor. Temos aquela parábola se eu não me engano, está em Mateus 24, que fala sobre o homem que edificou a sua casa sobre a areia e o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A Bíblia fala que o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, quando vê o vento, quando vê a chuva, a tempestade, aquela casa ela permaneceu de pé, porque ela estava alicerçada na rocha. E aquela casa que estava alicerçada na areia, ela caiu facilmente, porque ela estava alicerçada na areia. É claro que você edificar uma casa na rocha é mais trabalhoso. É duro você cavar um sapato onde tem rocha. Você tem que trabalhar mais, você tem que se sacrificar mais, você tem que dar o seu melhor. E às vezes a gente não quer pagar esse preço. Aí a gente às vezes quer trilhar os caminhos mais fáceis, quer cavar onde tem areia, mas quando vem as lutas, quando vem as adversidades, a nossa casa cai. E eu tenho pedido muito a Deus, irmão, para me dar força, para me buscar o Senhor com intensidade, de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de que nós demos o nosso melhor para Ele. E um tempo desse eu passei uma experiência na minha casa, assim, que às vezes Deus permite a gente passar pelo vale para a gente poder se aproximar mais dele. Teve um tempo desse atrás aí, algumas colegas da minha esposa aqui sabem, que ela deve ter comentado. Minha esposa, ela começou a fazer um exame, ela mesma, né? Autoexame, ela mesma se tocando e tal. Ela diagnosticou um pequeno carocinho. Aí ela já ficou preocupada com aquilo, e eu também já comecei a ficar preocupado. E ela rapidamente marcou uma consulta com a médica, e chegou lá, a médica falou que não estava sentindo, que era coisa da cabeça dela e tal. Aí ela foi no outro médico, o médico também... aí a médica passou uma ultra para ela. Aí ela foi lá, fez a ultra, e na ultra mostrou que realmente tinha um carocinho ali. Aí ela levou um nódulozinho, levou o exame para o médico dela ver. Aí o médico falou que não era para ela se preocupar, que não era nada, mas ela: não, doutor, eu quero ir mais a fundo, porque teve uma colega minha que aconteceu isso. Aí o médico foi e pediu para ela fazer uma ressonância. Aí quando ela fez essa ressonância, que aí apareceu lá, a médica fez o exame, aí apareceu lá no diagnóstico
BIRADS 4. Irmão, a gente sabe que, aí comecei a pesquisar aquilo na internet, eu falei, Jesus, tem misericórdia, e aquilo tem uma grande possibilidade de ser um câncer, e aí eu comecei a ficar triste, minha esposa também. Aí nós começamos a orar ao Senhor, e elas só pensavam nas nossas crianças. Aleluia, Jesus. Aí você começa a buscar o Senhor, começa a orar ao Senhor. Aí ela foi, levou novamente no outro médico dele, ele foi, vou te encaminhar para um mastologista. Aí chegamos lá, o médico, eu não posso te dar um diagnóstico diante desse exame, porque eu não conheço essa clínica, não sei onde você fez esse exame e tal, eu vou te encaminhar para uma pessoa que eu conheço, e ela é excelente médica, ela vai te fazer uma ultra aí, se tiver alguma coisa aí, a gente vai ver. Aí encaminhou a gente lá para o centro do Rio, e nisso tudo, e a gente fica com aquilo, né, só pensa o inimigo começa a jogar um monte de seta, e você fica preocupado, e fomos eu e minha esposa lá para o Rio. Aí chegamos lá, a mulher fez a ultra, irmão, graças a Deus, deu tudo certo. A médica falou que não tinha nada demais, que o diagnóstico que foi feito aqui foi feito, né, teve alguma coisa que ela falou lá, mas deu tudo certo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. O que eu quero dizer com esse testemunho? Porque às vezes, irmãos, a gente somos surpreendidos por coisas que surgem no meio da nossa caminhada. E qual vai ser o nosso posicionamento diante dessas situações que surgem no meio da nossa caminhada? Será que nós vamos conseguir se alegrar no Senhor? Será que nós vamos conseguir adorar o nome do Senhor? Porque, irmão, é muito fácil você pregar o Senhor quando você está com a vida toda no altar, tua família está com saúde, mas imagina, e eu falava, Senhor, e eu orei ao Senhor, irmão, falei, Senhor, independente do diagnóstico, o Senhor continuará sendo meu Deus. Independente do diagnóstico, Senhor, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. E minha esposa, irmão, ela também estava na mesma fé, e ela demonstrava que era uma mulher forte, e ria, e de repente do nada ela começava a chorar. Amor, vai dar tudo certo, Deus está no controle, nós servimos um Deus que é poderoso, e dependendo do diagnóstico, nós temos um Deus que tem cuidado de nós. E eu falei, tem que adorar o Senhor, independente da circunstância, tem que adorar o Senhor. Irmão, imagina Jó. Ele recebeu notícia que os filhos dele morreram, que os gados dele tinham sido roubados. Jó, ele ficou um caco, e o homem assim ainda adorou o Senhor. Que exemplo tremendo de Jó, né? Para nós fazermos uma reflexão da nossa vida. Eu sou muito grato a Deus, irmão, por tudo que Deus fez na minha família, tem feito. Como eu falei, nós estamos findando mais um ano e vamos iniciar outro ano. Passamos por muitas coisas, né? Temos pessoas aqui na igreja que passaram por perdas e ainda assim estão aí buscando o Senhor, estão louvando a Deus. Pessoas que passaram por enfermidade, mas romperam em fé. Pessoas que passaram por desemprego, mas estão trabalhando. E a nossa vida, irmão, a nossa vida é feita de fases. Nossa vida é feita de fases. A gente nunca vai viver
numa zona de conforto. Deus sempre ele vai te provar de alguma forma. Deus sempre ele vai te provar de alguma forma, de alguma maneira. Então, que esse ano que vai entrar, nós possamos entrar e saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Deus poderoso que está conosco, tem cuidado de mim, tem cuidado da sua família, tem cuidado de nós. E que nós não podemos, irmão, pensar só nas coisas dessa terra. Nós temos que pensar que Deus ele foi preparar um céu de glória para nós. Lá não haverá choro, lá não haverá dor. É esse lugar que Deus foi preparar para nós. Então, irmão, eu queria deixar essa palavra para a igreja do Senhor, que independente das nossas circunstâncias, nós viemos sempre nos alegrar no Senhor. Nos alegrar no Senhor, que nós não venhamos adorar o Senhor somente nos momentos bons. Que a nossa adoração ao Senhor não venha depender da circunstância, mas que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, que nós possamos ser como Jó, que independente da circunstância, o Senhor ele possa receber o perfeito louvor dos nossos lábios, a perfeita adoração dos nossos lábios. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu queria deixar para a igreja. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Júnior.